de número 9. Atos 9, 32. Atos 9, 32. Já vou entrar no texto, tá bom? Combinado? Para a gente ganhar tempo, já vou entrar aqui no texto. E o meu desejo é que você seja alimentado, sustentado, fortalecido. Meu desejo é que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, te guardando, te abençoando em tudo. Ok? Que esse segundo semestre do ano de 2023 seja poderoso para você. Que você viva coisas tremendas da parte de Deus que você não viveu no primeiro semestre. Que Deus realize sonhos, que você viva de fato o novo de Deus nesse segundo semestre de 2023. Que você desperte para fazer tudo aquilo que você precisa fazer, ok? Que você precisa fazer. Que Deus te sustente, que Deus te fortaleça, para que em todas as suas decisões, você coloque energia, você coloque atitude nessas decisões, para que elas saiam do papel. Porque eu conheço muita gente que diz que decidiu, mas quando a gente olha para as atitudes, parece que não decidiu, porque as atitudes não acompanham a vontade. Atos 9, 32. Vamos embora. Atos 9, 32 diz assim: E aconteceu o quê? Passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faça a tua cama. E logo se levantou. Olha aí. E logo se levantou. Quem era Pedro? Pedro era alguém que conhecia o Senhor. Pedro era alguém que caminhou lado a lado com Jesus. Pedro era alguém que sabia que Jesus tinha poder para transformar toda e qualquer situação. A situação de Pedro mesmo foi transformada com a presença de Jesus. Pedro estava tentando pescar, tentou a noite toda, não conseguiu peixe nenhum, mas quando Jesus chegou pela manhã, aquela situação de vergonha foi transformada em situação de dupla honra, porque agora tinham tantos peixes, mas tantos peixes na rede de Pedro, que deu para encher 2 barcos, e os 2 barcos quase afundavam de tantos peixes que haviam agora. Antes era um barco vazio e um pescador frustrado. Agora era um barco lotado de peixe e um pescador dizendo: vivi um milagre. Então Jesus chegou e transformou, mudou a história de Pedro naquele momento. E aquilo que Jesus fez na vida de Pedro marcou Pedro de uma forma tão poderosa que quando eles chegaram na praia, Jesus disse assim para ele: olha, venha comigo e eu farei de vocês pescador de homens. Pedro deixou o barco, deixou os peixes, deixou a rede, deixou tudo e seguiu a Jesus, ao Jesus que transforma. O Pedro que teve a situação transformada, naquele momento agora ele decidiu seguir ao Jesus que transforma. E nessa caminhada com Jesus, ele viu Jesus realizar coisas poderosíssimas. Ele viu Jesus curar cego, fazer paralítico andar, expulsar demônios, transformar histórias. Ele viu Jesus tirar pessoas da beira do caminho. E lá na frente, esse Pedro ainda vai ter mais uma experiência poderosíssima. Já não bastava a primeira que ele teve, né? Ele teve uma primeira experiência poderosa, vendo o barco estar agora cheio de peixe, e lá na frente, no mar também, ele teve uma outra experiência extraordinária, quando Jesus o fez andar por sobre as águas. Olha isso. Jesus fez Pedro caminhar por sobre as águas. Então quem era Pedro? Alguém que sabia que Jesus transformava, alguém que sabia que Jesus tinha poder para levá-lo a viver experiências extraordinárias. Esse Pedro agora está chegando aqui, olha, na região de Lida.
Pedro está chegando aqui na região de Lida. E estando Pedro na região de Lida, ele estava ali para se encontrar, para se encontrar com os santos de Lida, com a igreja, com os crentes que habitavam em Lida. Ele veio para isso. Ele veio para estar com eles. E quem eram esses santos que estavam em Lida? Bom, eu não sei quem eles eram, mas eu sei como eles estavam. Eles acreditavam em Jesus, mas eles não tinham ainda noção de tudo aquilo que Jesus tinha poder para fazer. Porque se tivesse, essa situação aqui já teria sido resolvida antes. Porque entre eles estava um homem chamado Enéas. E quando eles olhavam para o problema de Enéas, o problema de Enéas para eles já havia caído na normalidade. É assim mesmo, é desse jeito mesmo, é assim que tem que ser. Aí chegou um Pedro. Preste atenção, esses crentes que aqui estavam acreditavam no mesmo Jesus que Pedro acreditava. Só que Pedro acreditava em tudo aquilo que esse Jesus tinha poder para fazer. E eles não. Eles ainda não tinham conhecimento disso. Eles precisavam agora levar um sacode. Aí olha o que Pedro faz. Pedro chega, encontra esse homem chamado Enéas. O nome Enéas quer dizer curado, mas esse homem estava acamado há 8 anos. O nome Enéas significa curado. E aquele que tinha um nome cujo significado era curado, estava doente, em cima de uma cama, há 8 anos. Pedro não se conformou com o que viu. Pedro não aceitou essa situação. Pedro, nesse momento, decidiu reagir. Pedro reagiu. Agora, perceba uma coisa. O problema nem era nele. O problema era no outro. Vou repetir. O problema nem nele era. O problema era no outro. E mesmo o problema sendo no outro, ele decidiu reagir. Ele decidiu tomar uma atitude. Pedro podia pegar aquele homem e levantar aquele homem? Não. Mas Pedro poderia profetizar na direção daquele homem. Eu vou dizer de novo. Pedro tinha poder para fazer esse homem se levantar dessa cama? Pedro? Não. Mas Pedro poderia clamar àquele que tinha poder para levantar aquele homem. Não deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Está entendendo? Posso repetir isso para você? Não deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar, te frustrar, a ponto de te impedir de fazer aquilo que você pode fazer. Se você não pode mudar a realidade, ore para que Deus mude a realidade. Você não pode mudar a realidade, mas você pode orar para essa realidade mudar. Você não pode transformar a vida do outro, mas você pode orar para que a vida do outro seja transformada. Você não pode abrir aquela porta, mas você pode orar para que Deus abra aquela porta. Você está entendendo ou não? É isso. Você não pode arrancar o câncer de você mesmo, mas você pode orar para que Deus arranque o câncer. Não deixe aquilo que você não pode te frustrar a ponto de te impedir de fazer aquilo que você pode. Esses santos que estavam em Lida não podiam levantar esse homem, mas eles podiam orar. Só que eles não estavam orando. Eles oraram para esse homem levantar? Eles profetizaram que Jesus ia levantar esse homem? Não. Eles não podiam fazer o milagre, mas eles podiam orar para que Jesus fizesse o milagre. Só que aquilo que eles não podiam fazer frustrava eles a ponto de não fazer aquilo que eles poderiam ter feito. Aí Pedro chegou e fez o quê? Fez o que precisava ser feito. Pedro fez o que precisava ser feito. Olhou para esse homem e liberou uma palavra. Pedro olha para esse homem, libera uma palavra e a realidade muda. Olha o que Pedro vai dizer. E disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde. Pedro disse: olha, Enéas, talvez Jesus possa te curar. Não, Enéas,
Eu sei quem eu sirvo. Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faça a sua cama. E logo se levantou. Logo se levantou. Então, peraí. Não foi Jesus que levantou ele, né? Não, foi não. Pedro disse, ó, levanta-te, levanta a si mesmo. E logo se levantou. Mas para que ele levantasse a si mesmo, tem a palavra que Pedro libera antes. Olha, Jesus Cristo te dá saúde. Saúde, força. A força que ele não tinha para se levantar, Jesus deu a ele. Jesus deu a ele a força que ele não tinha para se levantar. E o que ele fez com isso? Se levantou. Você consegue entender que Enéas se levantou? Depois que Jesus deu a ele a força que ele precisava para se levantar? Fechei a Bíblia e vou desligar o telefone. Sabe por quê? Porque Jesus vai te dar a força, mas você vai ter que se levantar com a força que ele está te dando. Você está entendendo ou não? Jesus vai te dar a força que você precisa e você fará o que você precisa com a força que você não tinha. Você vai reagir nessa segunda-feira, você vai levantar essa cabeça, você vai tirar esse corpo de cima da cama, você vai tomar atitudes hoje, você vai realizar coisas ao longo dessa semana, com a força que Ele está te dando. Logo nesse primeiro dia útil da semana, a força já está entrando, o vigor já está entrando, então você vai fazer o que você não conseguia fazer quando não tinha a força que Ele te dá agora. Que a força que você não tinha, Ele te dá agora. O vigor que você não tinha, Ele te dá agora. Agora é o seguinte, usa isso que Ele está te dando para fazer o que você não conseguia fazer.